Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux. Hoje o assunto é um pouquinho mais sério, então requer um pouco mais de atenção da sua parte. Nós vamos falar sobre essa nova proposta de lei que está correndo aí pelo governo para que seja instaurada uma regulamentarização do setor de TI no Brasil. Bom pessoal, estou trazendo esse vídeo aqui por conta dos pedidos de vocês. Algumas pessoas me mandaram links e informações sobre esse tipo de coisa aí que está acontecendo e pediram para que eu desse a minha opinião sobre o assunto. Então, pois bem, eu resolvi dar uma lida na lei. É um documento aí, um PDF de 10 páginas, não é muito extenso, que você pode encontrar aqui na descrição do vídeo para dar uma lida também. E o pessoal também me enviou uma petição online que está coletando assinaturas para tentar barrar esse processo, esse pedido de lei. Esse pedido de lei, vocês vão ver olhando para o lado aqui várias vezes, é que eu estou com o documento aberto e como é um assunto relevante e importante para a gente debater, eu não quero errar os nomes das pessoas e nem uma palavra sequer que foi colocada. Então, esse processo foi aberto pelo deputado Victório Galli, tá? Ele é de 2015 ainda, e ele é um projeto de lei com alguns artigos aqui que procuram estabelecer que tipo de contratação pode ser feita com determinado nome. Então, basicamente assim, a definição é: a regulamentarização é para os exercícios das profissões de analista de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de sistemas, analista de rede, administrador de banco de dados e suporte às suas correlatas. E nesses segmentos aí normalmente tem 3 disposições dentro de cada um deles que especificam quais são as condições para que uma empresa possa contratar um profissional para essa função com esse nome na carteira de trabalho. Antes de eu dar minha opinião sobre esse assunto, eu vou expor para você aqui, eu espero que você leia aí para ter um pouco mais de conteúdo, mas eu vou tentar expor para você aqui de uma maneira resumida o que esse projeto de lei se propõe. Tá? Sobre todas essas profissões repousam 3 instâncias, 3 seções onde existem condições para que essa profissão exista de maneira legal registrada. Então o artigo 1 ele é bem simples, ele diz assim: é livre em todo o território nacional o exercício de atividades de informática relacionadas ao título 1 desse dispositivo, observadas as disposições desta lei. Aí o artigo 2 especifica: poderão exercer a profissão de analistas de sistema no país. Aí o primeiro item aqui da lista: possuidores de diploma de nível superior em análise de sistemas, ciência da computação e sistemas de informação expedida por escolas oficiais ou reconhecidas. A segunda parte diz assim: também poderão exercer essa profissão no país os que forem diplomados por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis de seu país e que revalidarem seus diplomas de acordo com a legislação em vigor. E o terceiro item fala assim: os que, na data de entrada em vigor dessa lei, tenham exercido comprovadamente durante o período de, no mínimo, 5 anos, a função de analista de sistemas e que requeram o respectivo registro aos conselhos regionais de informática. Todos esses itens se aplicam a todas as profissões que foram descritas no início do artigo. De uma maneira um pouco mais simples e traduzindo, o que eu pude entender é o seguinte: para a pessoa poder trabalhar nessa área de maneira legal, com a identificação dessa função, tipo analista de sistemas, desenvolvedor, ela precisa ser diplomada. Você precisa ter um diploma de faculdade, não precisa ser necessariamente brasileiro, desde que ele seja reconhecido no país de origem onde você teve ele e que ele esteja de acordo com as normas do padrão vigente atual. Ou que ele seja de uma escola reconhecida, não precisa ser necessariamente de uma faculdade, mas de qualquer forma você precisa ter um diploma. Bom, agora que vem a parte da minha opinião sobre esse assunto, tá? Eu a princípio fiquei meio assim, né? Porque, agora vão obrigar as pessoas a ter diploma para exercer certas profissões. Então eu comecei a ler os comentários das pessoas que postaram sua opinião na descrição, digamos, nos comentários da petição. Também vai estar aqui na descrição para você dar uma lida. Não, se você quiser assinar, assine, etc. Porque a gente sabe que petição, né? Enfim. Mas de qualquer forma, tem ali para você ler e talvez seja interessante que você leia os comentários para poder ponderar um pouco mais a sua opinião sobre o assunto. Mas muitas pessoas
são a favor dessa regulamentação, tá? E muitas também são contra. Eu acredito que não seja uma coisa necessariamente boa, né? Do meu ponto de vista, quem que sai beneficiado se isso entrar em vigor? Se as empresas passarem a contratar somente pessoas com diploma, a gente já tira uma certa camada da sociedade que muitas vezes tem conhecimento, mas não tem o canudo, né? Então a gente reduz a competitividade no mercado. Alguns dos argumentos que as pessoas que defendem isso colocaram, eu não estou aqui para julgar, tá? Só para deixar claro, e nem para ser o dono da verdade, até porque eu quero saber a opinião de vocês, eu quero gerar um debate saudável aqui, para a gente tentar chegar num denominador comum aqui e decidir o que é melhor para a gente que trabalha nessa área. Mas o que muita gente que é a favor comentou? Que existe uma prostituição da profissão de TI no Brasil, existem pessoas que não são gabaritadas que estão atuando, né? Que tem uma certa coerência também. Eles tentaram falar a respeito da OAB, por exemplo, só pessoas que têm certificação da OAB trabalham como advogados e coisas do tipo. Só que não é uma aproximação tão simples quanto é em tecnologia. Agora vem o meu ponto de vista, tá? Quem sai realmente ganhando são as pessoas que já têm diploma ou que vão fazer. Porque isso coloca os profissionais que querem trabalhar nesses setores, nessa profissão, na obrigatoriedade de conseguir um diploma. E isso complica um pouco a competitividade. Do meu ponto de vista, o que conta para uma empresa contratar um profissional, pelo menos é o que eu faço no Diolinux aqui, quando eu vou trabalhar com alguém, eu olho esse tipo de coisa e, felizmente, na minha opinião, novamente, a maior parte das empresas que eu conheço também faz isso, que é olhar o conhecimento da pessoa e não o diploma. O diploma, tudo bem, é legal se tiver, mas não é isso que conta. No caso de desenvolvimento, por exemplo, é um pouco abstrato o termo desenvolvimento, porque ele não especifica muito o desenvolvimento do que. Então, dessa forma abrangente que a palavra é colocada, abrange qualquer tipo de desenvolvimento, pelo menos na minha concepção, que seja feito. Então, se você é um desenvolvedor web, por exemplo, você necessariamente precisa de uma certificação, de um diploma, né? Ou se você estiver trabalhando há mais de 5 anos nessa área, como a lei ali está tentando prever, aí não, tudo bem, basta você se registrar no Conselho Regional. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas você precisa de 5 anos de profissão. Ou seja, você não pode ser autodidata. Eu não posso aprender as coisas pela internet, por exemplo, vendo vídeos ou fazendo de repente um Code Academy, alguma coisa assim. Eu aprender por conta própria ou pagar alguém que é formado para me explicar, porque eu quero conhecimento e não um diploma, e trabalhar dessa forma sendo reconhecido em alguma empresa simplesmente porque eu não tenho certificado. Para mim isso é um absurdo, tá? Eu acho que isso diminui a competitividade entre as pessoas e eu acho, digo mais, no mercado... ainda quero fazer um vídeo sobre essa prostituição do mercado de trabalho de TI, né? Prostituição entre aspas e às vezes nem tanto, mas um profissional de baixa qualidade ele decai, né? Um diploma ele pode garantir a sua entrada, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos: você pode ter o seu certificado, você pode estar vindo no meu curso, na minha aula, só pelo certificado no final, procurar estudar o suficiente para passar nas provas e coisas assim. Mas se você não tiver conhecimento, você não se mantém no seu emprego. O que diferencia um bom profissional de um mau profissional não é o diploma, tá? Minha opinião. Então eu acho que esse tipo de lei simplesmente vai acabar tirando do mercado muitas pessoas que são tecnicamente muito boas, mas que vão ter que correr atrás de um certificado só para continuar exercendo a profissão com aquele nome. Não sei o que as empresas vão fazer a respeito dessa resolução, se ela for aprovada. Parece que ele está tramitando lá para o Temer. Se ele aprovar, eu não sei se ainda tem que passar pela Câmara ou se já passou, tá? Eu li na verdade no site da Câmara, tá? Não tá explícito ainda isso aí. Se eu encontrar mais informações eu coloco aqui na descrição, mas no momento eu não consegui encontrar informações a mais. Se você tiver, por favor, compartilhe aqui nos comentários do vídeo pra gente, né, ter uma noção melhor do que está acontecendo. Mas se for aprovado, as empresas que têm funcionários que não são diplomados, elas vão ter que, enfim, não sei o que elas vão ter que fazer. Elas vão ter que dar um jeito de contratar eles de outra forma, elas vão ter que
atribuir a profissão do cara a outro nome, e aí ele vai estar tipo, registrado como, sei lá, auxiliar de alguma coisa e vai estar desenvolvendo, na verdade e tal, só porque a pessoa não tem o certificado. Porque tem muita gente super inteligente, super competente, que tem aí menos de 5 anos de mercado e não tem diploma, que nesse caso ficaria de fora. Pelo menos foi isso que eu entendi lendo todo esse documento. Por isso que eu vou colocar aqui na descrição, repetindo, leia, depois comente aí o que você acha a respeito disso e de que maneira a gente pode lidar com esse assunto. Do meu ponto de vista, essa regulamentação do mercado de TI, ela não leva a nada que seja bom para a maioria das pessoas. Como eu estava dizendo, se o profissional é ruim, ele decai por conta própria, né? Se o cara que cobra R$20 para formatar um computador, ele está quebrando, entre aspas, o mercado, ele também está fazendo com que as outras pessoas se mexam e criem diferenciais para cobrar um valor mais alto, né? Porque se o cara cobra R$20 e a qualidade da formatação dele é a mesma, se bem que normalmente para o cara cobrar R$20 não é, né? Mas enfim, se a condição do trabalho dele é a mesma e você está cobrando 90, por que alguém iria pagar mais se ele vai ter a mesma coisa por menos, né? Isso é ficar simplesmente chorando as pitangas ali em cima do mercado, né? Porque é assim que funciona. Quem tem uma demanda e uma demanda boa, de qualidade, que atende a clientela e tem um preço mais baixo, atrai os clientes normalmente, tá? Isso eu dei o exemplo aqui na formatação, mas serve para qualquer uma dessas profissões. Aliás, para qualquer profissão, eu acredito. Então, vamos ver o que vai acontecer, certo? Eu quero saber a sua opinião. E eu ainda não tenho uma opinião completamente formada, mas confesso que eu tendo a não gostar muito dessa decisão. Ela não me afeta diretamente como indivíduo, mas indiretamente sim, porque eu estou sempre em contato com pessoas que trabalham com isso e eu tenho profissionais ao meu lado que são muito experientes em programação, mas não são diplomados, e aí nesse caso não poderia manter o contrato dessas pessoas, né? Então, o que faremos? Deixe sua opinião por aí, eu espero que tenha sido claro. Mais uma vez, link aqui na descrição para reforçar, porque é importante que você leia o documento oficial para depois dar uma opinião. E até o próximo vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva aí, a gente tem vídeo todo dia. Grande abraço, valeu e falou!